Oi, gente, sejam bem-vindos. Maíra falando. E continuamos aqui nossas conversas sobre comunicação ao vivo. E hoje o nosso convidado é o jornalista Samuel Calado, que ele é repórter multimídia do Diário de Pernambuco e vem realizando várias transmissões ao vivo, né, desde o início da quarentena, e vai contar pra gente um pouquinho da experiência dele produzindo essas transmissões ao vivo. Eu tô vendo aqui que ele já entrou. A gente consegue fazer a chamada. Ele está se conectando. Estou me conectando aqui com o Samuel Calado. Oi, Samuel! Oi, Maíra, boa noite. Boa noite. Obrigada, né, primeiramente, por ter topado o convite. Eu sei que sua agenda é bem concorrida, né? Muita coisa nessa vida de repórter. E logo nessa pandemia, a gente acha que vai trabalhar pouco, a gente está trabalhando muito. Não é, trabalha muito, não ganha nada mais, né? Mas tudo bem, mas trabalhar pelo menos a gente trabalha, né, Samuel? Mas obrigada mesmo, eu não estou brincando, não. Eu sei que é correria mesmo essa vida de repórter, viu? Ô, Samuel, deixa eu te dizer uma coisa. Na verdade, eu já falei aqui algumas vezes sobre lives, né? Que agora, né, durante a pandemia, por mais que já tenham as pessoas já estejam saindo aos poucos de casa, né? Com todas as regras, mas desde que começou essa pandemia, as pessoas bombaram, né, de live. É live para tudo que é canto, né? E aí eu falei um pouquinho já aqui sobre isso, só que eu resolvi fazer esse convite para tu, porque tu tem essa experiência, né? Eu não sei se tu já contou quantas lives tu já realizou lá no Diário de Pernambuco, eu sei que foi um bocado. Tu tem essa conta de Maíra, cabeça, não? tenho não, eu Tem não tenho, não, né? mas desde 2017 venho realizando lives lá. Desde Live, né? 2017. Ah, é tempo só. Mas deu essa intensificada, né, Samuel, agora durante a pandemia. Eu É nunca isso. me vi apresentando 3 lives numa noite só, com entrevistados diferentes, com papos diferentes. Eu nunca me vi assim, louco como foi no início da pandemia. Né? Hoje em É. dia tem muita gente fazendo live, muita coisa, e eu acho que, sei lá, eu vou até colocar uma enquete lá no Instagram, que eu disse, minha gente, eu vou fazer uma enquete para saber se o pessoal ainda suporta a live. Que é live de É, tudo. de tudo que é coisa, né? É É mesmo, todo verdade. mundo começou essas lives. E aí, agora sim, então, eu acho para começar nossa conversa, que eu queria trazer, como eu falei já um pouquinho aqui sobre algumas técnicas assim para live, mas é mais para tu falar dessa tua experiência, né? Já que tu realizou, né? Já realiza há alguns anos, mas agora deu essa intensificada. Antes você falou que fazia, né, desde 2017. Mas eu vi essa, assim, mais tipo, a live não tão planejada, falando a parte da imprensa, na imprensa como um todo. Às vezes você estava ali fazendo a cobertura de um evento e de repente, né, fazer essa transmissão para ver como é que estava. Ou, sei lá, estava cobrindo alguma matéria e de repente tinha algum entrevistado lá e você, eu vou entrar para conversar mais um pouco, né? Eu via meio assim, né? Não sei se sua impressão é diferente, mas pensando na imprensa como um todo, né? E agora deu essa intensificada, né? Assim, de repente a live virou o principal meio de entrevista, né? Já que facilitou isso para vários veículos, né? É uma coisa que eu vejo muito, que eu via, assim, vou puxar pro lado diário. Sim, puxa para diária, que é o case. Tu é meu case hoje aqui. Uma coisa que eu via muito lá no jornal era essa preocupação com a live quando o pessoal agia dessa forma aí, do tipo, tô numa reportagem, vou abrir uma live aqui de repente. Uma coisa que eu vi lá na editoria de mídias sociais, e assim que eu entrei, foi justamente quando deu esse boom de live, né? Quando começou essa função de live no Facebook, que o Instagram até então era uma terra desconhecida, né? Era uma terra não tão habitada, era uma terra onde a gente ficava meio lá, meio cá, mas o Facebook era o foco da gente, né? E aí eu vi isso em 2017. Assim que quando eu entrei, eu já entrei já com essa proposta já. Do tipo, a gente vai pensar já em fazer coberturas, em estar na rua, em cobrir protesto, tá entendendo? Em organizar uma equipe que possa estar. Tanto que depois eu pude perceber que eu peguei logo o início, assim, eu peguei antes do Carnaval de 2017. E aí, no Carnaval de 2017 foi quando a gente viu as equipes de redes sociais todas em live, né? A gente viu isso. E era algo que as pessoas não estavam preparadas para isso. Hoje tá no popular, né? Fulano é repórter do Diário de Pernambuco, é repórter de JC, é repórter da Globo, tá fazendo uma live aqui.
Mas antes a gente dava a cara a tapa mesmo. De tipo assim, a gente chegar numa live antes e o pessoal dizer assim, é reportagem pra quê? É pra dar entrevista pra quem? É pra passar na televisão, é? Aí você dizia, não, aí, eu quero não. Não, ninguém nem liga, né? Só quero se for pra sair no jornal, né? Na capa do jornal, né? Pra live, já tem aquela menosprezada, né? E agora mudou, né? O pessoal tudo querendo aparecer nas lives, né? Da imprensa também. Hoje a gente viu um boom muito forte, né? Dessa questão de live. Lá no jornal, 2017 a gente começou, depois a gente começou a cobrir, a organizar algumas coberturas. Por exemplo, São João é uma das coberturas do Diário de Pernambuco, que é uma cobertura pesada, assim, né? A gente tá lá no Cito Trindade mostrando e tal. Começou a planejar isso. E aí, eu acredito, eu não sei quem fez antes, eu não conheço quem tenha feito antes, eu acompanhava todos os jornais. Mas de série, apresentar série ao vivo no jornal, eu acredito que foi eu comecei. Foi uma série chamada Ritmos de Carnaval. E aí, menina, era uma luta, viu? Era uma luta porque tem lugar que não pega internet. Eu ia dizer isso, que eu ia fazer essa pergunta mais tarde, porque internet, né, transmissão ao vivo, tem tudo para dar errado, na verdade, né? A primeira coisa é a internet, né? Ela cair. Gorete tá assistindo, Gorete teria um maracatu chamado Maracatu Encanto da Alegria. Foi o primeiro maracatu que eu fiz, foi a minha primeira cobertura ao vivo. Olha aí. E aí não caiu, ainda bem. Graças a Deus. E aí foi incrível, porque assim, geralmente o ao vivo numa TV era um ao vivo curto. Não é fulana, eu vou dar um exemplo, Bianca Carvalho está ao vivo no terminal integrado da Macaxeira para mostrar... Era curto, era 1 minuto, 2 minutos. E aí, através das redes sociais, a gente teve a oportunidade de passar mais tempo ao vivo. E eu acredito que esse comportamento das pessoas pensarem sempre no agora, no instantâneo, fez até a própria TV mudar. Não sei se você viu, mas a própria programação da TV agora, a gente pode dizer que é 70% ao vivo. Se não fosse 90%, viu? Hoje a gente vê que tudo é ao vivo. E aí a gente viu isso mudar demais, assim. Né? Eu vou me frear. Não, mas tu fala, jornalista tem esse problema, né, Samuel? Eu também fico abrindo parênteses às vezes, mas é assim mesmo, assim que é bom a conversa, né? Deixa eu te perguntar, que eu queria falar dessa interação. Uma dúvida, assim, né, que é ótima essa interação. Na verdade, a live é diferente até do ao vivo da TV que você falou, porque no ao vivo na TV não tem a participação das pessoas, né, do público na programação. Olha aí, ele botou filtro, que ele sabe tudo de live. Ele já vai... Mas esse daqui, ó, Maíra. Esse daqui é que é chique, ó. Esse daí é ótimo, é bom pra quem não botou a base, quem não se maquiou aí. Eu vejo que você bota a sua base, aí nos stories você faz essa produção. Eu tenho até que me produzir também, mas isso é bom quando você acabou a maquiagem, já coloca essa. Mas deixa eu te perguntar. Tem essa toda interação, que é ótimo, né, na live. Eu até falei aqui antes, em outra live, na verdade, que no rádio tem essa participação do público, né? Sempre teve, né? O ouvinte liga, pede a música, enfim. E aqui nas redes sociais também isso, é o ponto forte, né? É ter essa interação. Só que eu queria saber se, tipo, esses comentários, né? De estar aparecendo, se isso ajuda ou atrapalha. No caso, ajuda a que você está construindo e, de repente, né, durante a live aparecer outra coisa, você está sendo criativo, enfim, e está improvisando, ou, de repente, atrapalha. Enfim, queria saber a tua opinião, porque eu vejo, até só completando, que eu sei que tu vai falar, mas que eu vejo, às vezes, de algumas lives, algumas pessoas pedindo, não sei se aconteceu já contigo, mas algumas pessoas pedindo, principalmente no Instagram, para desativar comentário. Eu não sei se é porque, né, aqui fica, a gente está com a tela dividida aqui, esses comentários vão aparecendo, né, e às vezes atrapalham um pouco quando você está numa live de movimento, de exercício, de dança, enfim. Às vezes eu vejo. Mas enfim, mas é o outro lado que é o ponto positivo, né? Aí eu queria saber tua opinião sobre isso, sobre essa interação. Maíra, eu digo isso a todo mundo. Eu acho que o repórter de redes sociais, ele precisa ter uma saúde mental muito forte, porque ele não sabe o que pode aparecer ali ao vivo. E aí as pessoas que estão... Eu vi Juninho Viegas, eu vi Vinícius aí Furtado, ó, já interagindo. E aí o pessoal que tá entrando nesse universo de live hoje percebe isso. Ou você tem um equilíbrio mental muito forte,
ou você não vai conseguir se concentrar com a pauta. Tem gente que ajuda você na pauta. Às vezes, quando você tá... Eu vou dar um exemplo. Eu fui cobrir um protesto ali no Derby. E aí as pessoas que estavam no protesto começaram a guiar para onde é que eu deveria ir. Ó, Sambuca, vai até tal lugar. Isso ao vivo, vai até tal lugar, fala com fulano, fala com ciclano. E aí ficou uma pauta colaborativa. Mas aí a gente sabe que haters tem em todo lugar, né? Verdade. E o primeiro hater que eu conheci, eu tinha uma visão muito de redes sociais, muito de TV, né? Eu tinha uma visão de TV, de rádio. Assim, que aqui era como se fosse a versão da TV nas redes sociais. Certo? Eu achava uma TV informal. E aí, eu dizia, poxa, antes de ter essa primeira pauta, né? Eu dizia assim, vixe Maria, como é que eu vou me comportar na rede social? Eu tenho um perfil que é diferente, né? Eu gosto de camisa estampada e eu usava muito camisa estampada. Eu tinha um outro jeito de falar e eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar padrãozinho, né? Vou pensar padrão Globo e vou fazer minha live. E aí eu disse, eu vou mudar a minha voz para fazer minha primeira reportagem, né? E aí foi no Maracatu e Canto Alegria. Eu disse, olá pessoal, a gente tá aqui na comunidade da Mangabeira, na zona norte do Recife. Aí o primeiro hater fez assim, menino, tira o ovo da boca pra falar que a gente não quer que fale assim não. E aí eu fiz, nossa senhora, foi quando eu vim perceber, sabe, o seguinte, eu vim perceber que na rede social você tem que ser você tem que falar como você fala assim. É espontâneo, né? É uma conversa, né? Na verdade, eu tô conversando aqui contigo e com todas as outras pessoas. Então, tem esse lado. Agora, só rapidinho, na verdade, do sotaque, é uma coisa, eu acho que você está falando, no curso de jornalismo, eu sou um pouquinho mais antiga, sou nova ainda, viu? Mas sou só um pouquinho mais antiga que tu. E na época, na verdade, era proibido no sotaque, nas aulas de TV. Tire seu sotaque, eu ficava indignada, né? Por isso que eu nem cogitei TV nunca. Porque você não é para TV, que o meu sotaque é bem arrastado, né, Samuel? Aí tinha isso, né? E a internet, na verdade, veio para desmistificar isso. Na verdade, o sotaque é sua identidade, né? Então, isso bem interessante. Eu ainda peguei isso nas aulas de tele. Eu peguei uma grade que eu acredito que tenha sido a sua grade, assim. Mudou depois que eu me formei a grade, né? Na Unicap já tinha mudado quando eu estava no curso, mas lá na Nassau ainda continuava na mesma grade. E o mesmo comportamento de TV era esse. E eu ficava com medo justamente por conta disso, né? Eu gosto do Oxente, do Né, do Vice. Eu gosto da cultura, do jeito da gente falar. Eu acho bonito isso. E aí eu pude perceber que nas redes sociais isso foi um diferencial. Né? A gente não precisa montar um padrão. A gente é Samuel, a gente é Maíra, tá entendendo? E nessa questão da interação, uma coisa que eu pude perceber logo no início, em 2017, é que as pessoas gostam de se sentir representadas na pauta. Na live, ela gosta... Tá a Bel aí, ó. Bel do Wi-Fi. As pessoas falam, isso é verdade. Se você falar com alguém, pede alguma ajuda, né? O som tá bom, o som tá aí, que as pessoas falam e adoram, né? Tão engraçado isso. É legal, né? Isso, porque realmente é a ideia, né? Interagir com as pessoas. Isso, e uma coisa que a gente pode observar nessa interação é que elas se sentem próximas da gente. Ela tá com a gente na mão, tá entendendo? Ela tá com a gente no colo, ela tá com a gente no ônibus. Ela permite que a gente entre lá, ela permite que a gente... Porque, veja, o pessoal tá aqui na live. O pessoal, o pessoal tá aqui na live. Se ele fizer assim, ele vai pra outra live, tá entendendo? O tempo todo, é verdade. Então, a pessoa tem que se sentir, fazer parte da live que tá assistindo, né? E aí, nessa interação foi muito importante, assim, eu pude perceber que foi um diferencial interagir, sabe? A gente tem que perceber que... E nisso, independente de ter uma pessoa na live ou ter 1000 pessoas na live, ou ter 2.000, 3.000, 10.000, eu acho que a interação, ela tem que estar... Sobretudo, ela tem que estar... Interação, meu fone caiu. Bem falando de interação de ao vivo, meu fone... A interação, ela tem que estar... Ela tem que estar à frente de tudo, assim. Nessa questão de desativar comentários, o único momento, até hoje, que eu desativei comentários foi de prática de meditação. Por acreditar que meditação exige uma atenção, e aí quem não tem atenção para meditar acaba ficando desconcentrado lá. Já nessa questão de briga, rola muito briga política, né? A gente vê isso em live muito forte, briga política. E aí nessa questão eu não desativo o comentário.
Não desativo, eu deixo que as pessoas comentem, que falem. E aí elas se expressam. Quando elas percebem, eu digo isso aos haters, né? Quando eles percebem que não tá dando audiência para eles, eles vão para outro e vão fazer a mesma coisa. Mas tem gente que eu acho que vive para isso. Tem gente que vive para lascar o outro. Não faz mais nada, né? Só fica nas redes sociais. Tem gente que vive para estar lá só lascando o outro nos ao vivo, viu? É bronca. Ô, Samuel, deixa eu te perguntar também, que estava falando, né, disso, que independe da quantidade de pessoas, né, você estimular essa interação. E falando um pouco na parte do nervosismo, por exemplo, quem vai fazer, aí você é repórter, né, mas para também quem está fazendo aqui, né, a minha assessoria de comunicação, Dona Dicai, para quem também faz esse conteúdo de marca, né, ou também aquele profissional que está fazendo a live para divulgar, né, seu serviço profissionalmente, enfim. E aí, quando as pessoas entram, já algumas pessoas me falaram, né? Tipo, basta ter uma pessoa e aquele, né? Eita, tô ao vivo, né? E vem esse nervosismo. Só que aí, eu não sei se independe de ter só por estar ao vivo, né? Ou se uma pessoa assistindo ou 1 milhão de pessoas assistindo. Lá no Instagram do Diário, eu acho que tem quase 1 milhão de pessoas, né? Só no Instagram. Falta 3K. Eita, Quando eu entrei, tinha 300 mil. Quando eu entrei. Olha aí. Então, enfim, é gente que só, né? Aí, como você já está fazendo há algum tempo, é óbvio que quanto mais a gente vai fazendo, eu até digo isso para as pessoas que eu quero experimentar, saber se vai dar resultado. Só testando, né, Samuel? E até porque testando é que você vai pegando a experiência, né? Enfim. Mas eu queria, até porque a live, ela tem, como eu estava te falando, todas as chances para dar errado, né? O ao vivo, porque tem a transmissão, se você estiver fazendo fora, tem o fone que cai, aqui só caiu, né? Mas o som pode não pegar. Enquanto o celular cai. Cai. O pessoal que tá fazendo exercício, né? Enfim, aí vai mexer, peraí, só que, né? Tem isso também. Ou trava, enfim, bateria descarrega. Tem todos esses imprevistos, que eu acho que até mais esses imprevistos que deixam a pessoa um pouco mais nervosa, né? Aí eu queria saber se tu tem alguma dica pra galera, assim, pra entrar na live mais tranquila. Não sei se planejar também ajuda, né? Fazer a pauta, enfim, fazer o roteirozinho. Quais são as suas dicas? A dica para tirar nervosismo, isso eu digo até aos estagiários que estão entrando agora lá no Diário. Quando eles vão fazer um ao vivo, que todo mundo fica com medo. Eu fiquei com medo na minha primeira pauta, misericórdia. Teve pauta que me deixou mais nervoso ainda. Mas a dica que eu dou é conhecer o celular que você está utilizando e a plataforma que você está utilizando. Por quê? Na medida que você conhece, você pode disfarçar. Ao vivo aqui, não dá tanto para disfarçar. Mas se você vai para uma pauta de rua e você conhece todos os... Por exemplo, dou 2 toques, a imagem vai para trás, né? Vai para a câmera traseira. Dou 2 toques, ela vem para mim. E aí eu mexo nisso, boto imagem, boto aquilo. Quando eu aprendo a mexer com todos esses aparatos que as redes sociais dão, e aí vai de celular para celular, porque por mais que as pessoas digam assim, ah, não, eu tenho, sei lá, eu vou dar um exemplo, tem um celular, tem um X2, um B6, um tal. Cada celular é uma experiência diferente de redes sociais. Eu digo isso porque já foi tenso, viu? Você usa mais o iPhone, só por curiosidade, você usa mais o iPhone ou o Android? Eu uso mais o iPhone. Eu acho que a experiência de redes sociais para iPhone, ela é excelente, assim. Porque a gente observa no Android, aí eu vou resumir bem um pouquinho. A gente observa no Android que são vários modelos de Android, são vários processadores, são várias fórmulas. E aí, para a plataforma se moldar a todos esses tipos de celulares é difícil. Então, às vezes trava, às vezes começa a travar a live, às vezes você não consegue ver. E o iPhone são poucos, né, que são lançados. É caro, mas quem trabalha com redes sociais tem que se for seu trabalho, né, tem que investir em muita coisa, né? Até uma tristeza, mas eu faço isso. Então, você tá falando isso. Uma das dicas é conhecer o celular, né? Sim, que já porque ajuda. Quando você vai para a rua, fazer uma cobertura de rua, quando você conhece o celular e você tá, por exemplo, eu tô nervoso, nervosismo é normal. Eu vou para um protesto, eu vou cobrir um protesto, uma manifestação e tal. E aí eu fiquei nervoso, eu tô com a câmera para mim, eu fiquei nervoso. Se eu souber mexer no celular, eu posso colocar para lá. E aí eu crio alguns gatilhos. Por exemplo, eu tenho um gatilho que é assim... Eita, o pessoal vai assistir e vai saber. Eu tenho um gatilho que é... Vocês estão assistindo de onde? Me conta. Vocês estão assistindo de onde? Enquanto eu tô dizendo... Menina, enquanto eu tô dizendo, vocês estão assistindo de onde?
que o pessoal tá se preocupando em responder, eu já tô pensando no que é que... O que foi que me deixou travado, tá entendendo? Entendi. Outra coisa é, eu vou mostrar, sei lá, greve dos rodoviários, manifestação e tal na Avenida Conde da Boa Vista. E aí eu boto a câmera para trás e digo, ó, gente, o que é que tá acontecendo aqui? Ou eu repito uma informação que eu já dei, tá entendendo? Até então, para pegar outra informação. Se eu demonstro que eu tô nervoso e deixo a câmera para mim, aí é mais tenso. Eu posso brincar, né, interagir e utilizar essas funções para tirar esse nervosismo. E aí é isso, é equilíbrio mental com os haters. Né? Você vai vendo e vai relevando, né, esses outros comentários. Mas também não dá para censurar, né? Que a ideia também não é censurar, você acredita né? que eu fico amigo dos haters? Só tu mesmo, Samuel. Quando vai me esculhambar, aí eu vou lá, sigo, ou curto. Porque às vezes o hater ele quer atenção. Às vezes ele quer atenção. Eu acredito que todo mundo tem história para contar, né? Todo mundo tem uma história. Não é possível que a pessoa seja 100% maligno, né? Tem que ter um pontozinho positivo ali. Né? E aí, às vezes é uma falta de atenção, às vezes é querer a atenção, sabe? E quando eu vejo, mudou. De repente mudou. Aí fala assim, ó, eu não tenho preconceito não, em outra situação, eu não tenho preconceito não, mas você me prende minha atenção, minha família tá lhe assistindo, fulano, aí eu disse, ai, que massa! Olha aí, já é uma dica. E até também quando for começar, né, tá tranquilo começar de vez, né, porque principalmente quando você for salvar live, que é uma coisa que eu observo muito, as pessoas ficam esperando, você começa, né, tá ao vivo, e aí vai chegando aos poucos porque a rede social vai avisando, né, às vezes, e a pessoa fica toda desconcentrada, às vezes, esperando que chegue mais gente para sua live. E de repente isso atrapalha um pouco também. A gente tem, Maíra, um tempo de entrada, né? Esse tempo de entrada, antigamente no Facebook, esse tempo de entrada era de 10 segundos. E aí você tem que pensar, até vocês que assistem também, vocês têm que pensar que esse material, como vocês vão salvar ele, quem vai assistir no feed vai assistir 15 segundos a 20 segundos de você apresentando. 15. No Instagram são 15, né? Que vai pro IGTV, aquela introdução, são 15. Aí fica, às vezes, aquele mudo, né? Você desconcentrado, é meio feio até. Fazendo a linha Gretchen, né? O GIF da Gretchen, assim. Ou teve uma vez uma amiga minha, ela começou a fazer a live, ela tava muito nervosa e ela só ficou no começo. Eu acho que ela achava que ninguém ia ver depois, porque não ia salvar, e ela só, ai meu Deus, tô muito nervosa, ai meu Deus. Assim, mas é normal, é experiência, né? A primeira vez. Mas aí, depois que salva, todo esse ai meu Deus que ela ficou durante 20 segundos, acabou aparecendo, né? Depois que salvou a live. Nesse tempo, o Facebook era isso, era 10 segundos. E aí no Facebook, o que é que eu fazia? Eu começava mostrando o ambiente onde eu estava. Né? Teve uma série que a gente apresentou, que foi a série Diário nas Comunidades. E aí eu ia para uma comunidade daqui da região metropolitana, mostrava projetos, mostrava realidade, pedia... Era massa, eu gostava desse programa. E aí eu mostrava primeiro o cenário onde eu estava, depois eu vinha para mim nos 10 segundos. No Instagram eu observo isso. O Instagram a gente tem 15 segundos de início para as pessoas que vão assistir depois. Porque depois elas começam a entrar e aí fica a live aqui. E aí termina que você tem que pensar no agora, né? Agora, quando a gente está conversando agora, e pensar no depois também, né? Isso é interessante. Agora no Twitter, o Twitter também faz live, né? Também faz live, eu nunca fiz, mas até o TikTok, também... né? Que eu estava brincando em outra live, eu brinquei contigo, né? Você me chamou, que a galera tava vendo no Facebook a live. Aí tudo isso. Aí tem que aprender a fazer. Aí tem que aprender a fazer essa negocinha. Mas enfim, eu tava vendo, né? Porque vocês fazem a transmissão simultânea, né? Enfim, tem live até no TikTok também, né? Mas eu também nunca fiz no TikTok nem no Twitter. Mas quase todas as redes sociais hoje tem esse recurso, né? E aí é isso, para tirar nervosismo, seria isso. Agora, assim, cada pauta é diferente. Tem aquela pauta que é da sua zona de conforto. Por exemplo, pauta cultural e vida urbana é minha zona de conforto. Quando eu vou para uma pauta política, aí já esquenta um pouquinho assim, porque você tem que ter essa... Aí eu vou para um futebol, como aconteceu antes da pandemia. Futebol, para mim, foi misericórdia. Eu nunca fiquei tão nervoso. E aí tava torcida do Santa Cruz, torcida do Sport, disse, Ave Maria, pra onde é que eu vou aqui nesse estado que eu nunca entrei? Mas tudo é experiência, né, Samuel? Acho que as pessoas têm que estar fazendo. Então, aí,
Só para finalizar aqui, a última pergunta que eu queria fazer. Eu também botei as imagens, eu vou colocar. A gente tá falando de imagem, eu separei aqui. Deixa eu botar, ó. Deixa eu ver se esse vídeo vai ficar direitinho. Olha aí os bastidores. Misericórdia. Misericórdia. Se vê é estranho, né? Minha cara plana. Todo concentrado. Aí nos bastidores do diário, deixa eu ver se tem essa foto aqui, acho que foi. Tu tem uma produçãozinha melhor, né, Samuel? Quem tá de casa tá mais sofrido aí, principalmente agora. Mas tem essa produção maior, deixa eu ver essa aqui maior também. Mas, olha, essa tá bem bonita essa. Essa tá bem. Bom dia. Bom dia, Pernambuco. Né? Essa tá bem todo jornalista de TV de antes do começo. Essa tá o bom dia. Mas na hora que começa a live, aí é Samuel mesmo, né? Isso é o que importa. Mas deixa eu botar aqui pra ficar bonitinha aqui essa. Eu gostei dessa. Mas não tá dimensionada direitinho, mas é isso, é aprender, né? Ela tá mais curtinha. Mas deixa eu só te perguntar, Samuel. Saudade, bonita. Diga. Pode falar, fale aí, interaja com o pessoal, né? Não tá vendo mais ninguém, né? Saudade, Wendy, saudade, Vanilda, saudade pessoal, saudade Paulinha, Paulinha estou comigo também. Sim, fale. Pronto, vamos para nossa pauta, Samuel, tá vendo? É só sobre os formatos, na verdade, formato não, tamanho, que como você, né, tá tendo essa experiência, você disse lá no começo, tinha live uma atrás da outra, né? Até quando meu Deus do céu, como é que a pessoa entra de uma live, vai para outra, meu Deus, mas enfim, teve esse formato maior, que no Instagram é até 1 hora direto, né, que você pode fazer essa live. Isso. E depois eu também vi outro programa que você fez mais recente, que dentro de uma live, né, você fez várias entrevistas. Eu acho que até a primeira eu vi, teve uma entrevistada que ela ficou, eu acho assim, poxa, eu não tenho 1 hora, né, eu só tenho esse tempo, ela, né, porque eu acho que ela queria ter aparecido 1 hora nas outras lives antes. E aí eu dizia, vamos fulano, vamos rápido fulano, se aí a pessoa... Pois e aí eu queria saber... Tu vendo, né, a audiência, a galera gosta mais de repente, eu não sei, eu interage mais. Naquela live que é maior, que, enfim, não precisa também, quando eu falo 1 hora, tem gente que também fica enrolando a live só para ela completar 1 hora, né? Aí é diferente, porque é melhor acabar quando você não tem mais o que falar. Mas essa live maior ou essa mais curtinha, que é mais dinâmica, né? Tu sentiu alguma diferença, assim, nos formatos? Então, hoje... nessa visão, logo no início, quando começou a pandemia, essa ideia de live era muito importante porque abriu a cortina, abriu a porta da casa de muita gente, né? E aí surgiu essa curiosidade e tal. Sempre foi muita live, muita. Era live de tudo, era live de aprender a fazer, sei lá, panela de barro, aprender a fazer ovo frito, aprender... Era muito, até hoje é muita live. Diminuiu um pouquinho, mas ainda tá bastante. Se você olha aqui, não tinha isso antes, né? Você não abria e via essa quantidade de live, né? Então hoje, o que eu tenho observado é o seguinte, hoje quanto mais rápida a live, né? Principalmente em jornal, quanto mais rápida, melhor. Eu observo assim. Por isso que aquele programa diferente, né? Diferente, eu nunca vi ninguém fazendo esse programa. Que é contar com a sorte. Aquele programa era bem pequenininho. Porque a internet é triste, menina. Esperar todo mundo se conectar, né? É difícil. E aí você conversa, você consegue trazer um assunto que tá bombando na semana, como, deixa eu ver um assunto que rolou. A questão do Enem, foi o primeiro programa que rolou, e aí a gente traz um assunto e traz várias pessoas para falar sobre aquele assunto. E aí a gente traz vários públicos para falar para assistir aquilo ali também, né? E aí hoje, o que eu observo hoje no comportamento de live é esse aí. O comportamento é que o pessoal que assiste live está querendo... Durante a live, que seja mais rápido, mais dinâmico, né? Ou que seja mais rápido, ou que passe logo essa pandemia, a gente possa ver as lives na rua, com porque gente... Tem mais coisa. Eu ia dizer isso, né? Porque às vezes aqui a gente está falando sobre comunicação, então não tem jeito. Mas em outros momentos, né, a pessoa quer ver imagem, né? Na verdade, o audiovisual é isso, né? Você fica querendo ver, a pessoa só passa, pronto. Tem isso. E também nas redes sociais, né? Tem esse costume das pessoas verem, às vezes, os vídeos curtos. Enfim, né? A galera quer ver coisa mais curta. Também já tinha isso. Apesar que, pra falar, a galera gosta de falar muito, né? Que eu nunca vi. Tem live que eu acho que não vai render nada.
de outros temas, e a galera fala sozinha 1 hora, e por aí eu fiz, menina, a galera gosta de falar, né? Tem esse espaço Eu também. assisti uma live, acho que foi da cantora Tereza Cristina. Não sei se você chegou a ouvir falar. Tereza Cristina, meu filho, cantava e bebia e cantava. E a live bem. Parecia que ele tava no boteco. Eu disse, meu Deus, eu tô no boteco com Tereza Cristina, que tudo! Mas aí também concorrer com entretenimento, né? Com arte, e aí é diferente também, né? Pra Aí gente. não dá, aí é mais legal, né? Assim, enfim, para quem vai, porque as redes sociais têm esse caráter muito forte do entretenimento, né, Samuel? Então, fica até que falou, não vamos concorrer com as lives dos cantores da sexta que ninguém vê, né? O que aconteceu com a gente foi isso. Assim quando começou a pandemia, a gente observou isso. Porque quando a gente vai analisar a rede social, a gente vai analisar um público geral, né? Assim, quando começou, a gente pode perceber que o pessoal tinha uma noção de que a pandemia fosse durar 1 mês, 15 dias, 20 dias, por aí. Estamos aí, né? E aí foi mais, né? Tanto que em março eu estava fazendo 3 lives. 3 lives assim. Tinha uma live que era 1.000 pessoas, tinha outra que era 1.000 e pouca, tinha outra que era 500, tinha outra que era 400. E aí eu pude perceber que esse número foi diminuindo, reduzindo. Por quê? O número de lives foi aumentando. O comportamento das pessoas também mudou muito nesse sentido de elas querem que termine, né? Que a pandemia passe. E aí assistir live, elas ficam assim. E aí eu observei isso. Assim, por isso que eu comecei, aí tirei a sexta. Né? Aí tirei a quinta, aí fiquei segunda, terça e quarta, aí coloquei só pra segunda, só pra terça. Hoje. Mas cuidado pra não se tirar, né? Que senão. Tira não. Aí o diário tira tudo, né? Tira não, que os fãs, Vanilda tá aí, viu? Vai bater latinha na frente do jornal pra ficar. Olha, mas tu viu isso que tava meio encharcado, né? Tu tá falando isso no começo e agora, né? As pessoas já cansaram um pouco, né? De ver essa quantidade de live. Tem gente dizendo assim, queríamos você de volta. Uma coisa que eu observo é isso. Hoje eu tô pensando no seguinte, hoje eu tô pensando no retrair para quando a pandemia passar, voltar com outro conteúdo. Tá fazer entendendo? Uma coisa mais dinâmica, mais interativa, né? A gente tem que ter essa noção aí do tempo que começa. Do tempo, né? Também, isso. né? Tem gente que quer fazer live, às vezes, sozinho, todo dia. E aí tu tá falando de um veículo de comunicação, né? Que é diferente. Mas tem gente, pessoa normal, enfim, que faz live todo dia, às vezes 2 vezes por dia eu já vi, eu falei, meu Deus, danou-se. Então tem que ter esse bom senso, né? Quando tiver um tema muito interessante, massa. Mas também fazer demais agora nem vai ter essa audiência toda, né? Você vai estar gastando esse seu conteúdo, seu tempo, e não vai ter tanto retorno. Isso. E outra coisa que eu tenho observado nessa questão de live é isso, é que o tempo tipo, tá, tanto que até os próprios artistas estão fazendo isso, eles estão percebendo que está caindo live de artista. Pra gente que é profissional de comunicação, a gente se reinventa sempre, né? Eu digo que profissional de comunicação é uma baratinha que o mundo acaba, ele vem, se reinventa e volta, voando. Vamos lá, né? Estamos lá na luta, né? E aí, a gente precisou se moldar à pandemia logo no início, né? Para essa questão de entrevistas e tal. E a gente está se moldando sempre, né? A gente tá aí pensando nesse formato. O que eu observo nisso, nessa dinâmica toda, tanto até dos artistas, é isso. Eles estão se retraindo, preservando a imagem para voltar no pós-pandemia. Eu estou observando isso, porque eles estão percebendo que a audiência das lives está caindo, e aí eles vão dar uma retraída para voltar, e voltar com tudo, assim, né? Para eles voltar com... Deus quiser que acabe isso que eu estou preparando logo né? minha fantasia do carnaval para voltar assim. Carnaval já, mas é melhor a gente pensar logo no carnaval, né? Que daqui para lá, Deus quiser, a gente tá melhor, a gente sai na rua, se Deus quiser. Samuel, tu quer acrescentar mais alguma coisa? Eu sei que tu fala muito nessa live, a da gente renderia, né? Mais de 1 hora, né? Mas pra gente finalizar aqui. Nessa questão eu vejo que muita gente que é estudante de jornalismo me acompanha, né? E eu acho isso bonito, assim, porque, veja, quando eu comecei, eu não sei se você pegou pegou o Twitter, não foi? O Twitter é forte. O YouTube, uma coisa que eu queria perguntar... Tu tá falando da minha vida com rede social? Sim, o Twitter já tinha. Eu era Orkut, eu
sou do tempo de Orkut forte. Tinha mas o Orkut era utilizado dentro da comunicação? Não. O Orkut era mídia social. Você que estava falando da mídia social, né, de lá. Eu peguei Orkut, mas com a imprensa usando foi mais o Twitter. Que até meu primeiro gerenciamento de crise em 2011, com assessoria de imprensa, foi no Twitter. Que um amigo meu de faculdade era do JC, estava num evento, aconteceu ele lá, deu furo. Eu fui, poxa, mas tudo bem, me lembro, foi no Twitter, né? E depois que veio o Facebook, o Instagram e agora um monte de coisa também. E é isso que eu tenho achado bonito, assim, porque quando eu comecei, de 2016 para 2017, a gente já tinha Facebook, e aí o diário já era líder já no Facebook, no Twitter, no Instagram estava aí caminhando, mas o profissional de redes sociais, o auto-intitulado repórter de redes sociais, ele não tinha quem se inspirar, tá entendendo? Ele não tinha inspiração. Ele não tinha dizer, por exemplo, eu me inspirava nos repórteres de TV. Bianca Carvalho, para mim, eu acho ela de uma popularidade, de uma linguagem muito ela até bacana. tem esse jeito, a gente tava falando do sotaque, né? Mas Bianca é um desses poucos exemplos de muito tempo que ela usa a identidade dela, né? E que eu acho que não foi fácil para ela, né? Não foi fácil. Mas é porque ela se garante muito também. Precisava, né? Se garantir muito para poder colocar a sua personalidade, né? Como é o caso dela. E aí, vendo isso hoje, vendo o pessoal de jornalismo, eu tenho uma equipe que é da Paraíba, e aí o pessoal fala direto, dizendo assim, Samuca, a gente te acompanha sempre e tal, que massa, eu gosto da tua forma de falar e tal. Eu acho isso bacana, tá entendendo? Porque que bom que esses profissionais de agora, né, essas pessoas que estão saindo da faculdade, tem alguém a se inspirar, porque o material é pouco para rede social. A gente tem Canavilhas, a gente tem Ramon a gente tem Ramon Salvageria, a gente tem pessoas que falam sobre redes sociais, mas é muito antigo ainda. Né? A gente percebe que é um material de 2014, 2015, 2016 e redes sociais pois é agora. É porque a rede social está sempre mudando, né? Quando você pensa que aprendeu alguma coisa, aí muda, né? Vem sempre novas ferramentas, novos formatos, né? Tu tá falando aí que ele não aprendeu o TikTok, daqui a pouco o TikTok passa, corre para aprender. Infelizmente tem isso, né? Muito dinâmico, né? Então a gente tem que estar sempre correndo contra o tempo, né? Aprendi a mexer no Facebook. O Facebook já tem outro público no Facebook. O Instagram agora é um público diferente. Então isso muda. E perceber isso é muito importante, sabe, para mim. Porque eu sou de uma geração de repórter de redes sociais que foi uma geração que levou paulada. O Curtindo as Olindas estava assistindo, né? Ainda há pouco o Curtindo as Olindas estava assistindo, que é uma conta que até foi hackeada recentemente, essa conta, né? Com aquele link que o pessoal manda de verificação. Mas é uma conta que está em Olinda, cobrindo todos os eventos e tal, coisa assim. E aí a gente, enquanto repórter de redes sociais, às vezes, eu digo isso logo no início, a gente se sentia muito oprimido diante das câmeras, diante de todo o aparato que a gente sabe que os colegas de profissão têm. E aí a gente passava mal um bocado, assim. Ser repórter de redes sociais era um enfrentamento gigante, assim. Eu digo isso, por exemplo, na última eleição que teve, olha, a última eleição foi 2018, né? A última eleição para governador foi 2018, né? Foi. E aí eu tava com o celular, e aí eu vou dizer isso só por uma questão de sei lá, acrescentar, né? Eu tava com o celular... eu tava com o celular e aí já tinha sido eleito já, né, o governador e tal. E aí foi a coletiva, justamente, a primeira coletiva do governador, né, recém-possado. E aí eu disse assim, tem colegas de profissão, mas eles estão com câmeras, tem outros que precisam estar mais próximos, né, porque são de rádio e tal. E eu tava com o celular, e aí eu disse assim, eu vou ficar baixinho, por exemplo, a câmera da TV tá aqui. Eu vou me abaixar, ficar aqui enquanto a câmera da TV tá pegando, pego minha imagem tranquilo daqui e seguro aqui para pegar áudio, né? E aí algo que me marcou muito foi ver um colega de profissão me dando um chute. Tá entendendo? E aí tava Paulo Câmara falando. E aí tava Paulo Câmara falando, vamos investir, vamos trabalhar, vamos não sei o quê. De repente deu um chute na perna dele. E aí eu fiquei, caramba, assim, é algo que para o pessoal que segue, né, segue esses profissionais de redes sociais, vocês precisam entender que se vocês querem seguir essa área de redes sociais, é nova.
Então, vocês estão vindo e estão marcando aí território. Hoje é diferente já. Hoje, quando a gente chega nas coletivas, as pessoas entendem que a gente tem um celular, que aí o celular não capta bem o áudio e a gente precisa de um fone de ouvido. E aí até o próprio amigo, colega de profissão, pega aquele fone de ouvido e direciona até lá, tá entendendo? E é interessante isso. E aí, na questão do nervosismo, rapidinho, não há nervosismo maior do que você estar cobrindo uma pauta. E aí, para além de conhecer todas as plataformas, né, você está cobrindo uma pauta e, de repente, a pessoa já nesse preconceito aí de que você com o celular, você não é repórter, tipo, a pessoa, tem gente que imagina isso. E aí, de repente, imagine você cobrindo uma pauta, tem 1000 pessoas assistindo a apresentação de um artista super famosíssima. E aí, de repente, um produtor pega o celular que você está na mão, segura e bota no bolso, ao vivo. Meu Deus! Nervosismo é isso. Para mim, esse é o extremo. Mas aí faltou uma assessoria de imprensa também na hora, né? O produtor tem essa noção também, né? Porque assim, assessoria de imprensa e produtor na hora de evento, cobertura de evento, meio que anda junto. Às vezes, a gente às vezes não consegue estar, né? Em todo canto. Então, se às vezes na porta de camarim, por exemplo, né? Quem vai receber é a assessoria de imprensa, outras vezes o produtor. Tem que ter esse discernimento, né? Para entender e não fazer isso. Meu Deus do céu. Mas falta esse conhecimento também, às vezes, Samuel, de outras pessoas, né? Que trabalham de, tipo, não sair na rede social, né? Às vezes a audiência é até maior, né? Para o seu público-alvo é bem maior, entendeu? Então falta, às vezes é conhecimento mesmo. E falta de educação também, né? Nesse caso específico. E aí, olha, para quem passa essa situação, o resto vocês encaram com tranquilidade. Tenho certeza disso. Aconteceu e aí foi depois, para mim, qualquer bomba que rolar agora já foi, né? Então, eu queria agradecer de novo que você aqui topou conversar comigo. É bom que tu gosta de conversar, né? Então, é ótimo, flui bem. Depois que passar a pandemia, a gente conversa mais, né, sobre outros temas. E aí, de repente, em um ambiente externo, né, mais legal. Você é de Olinda, né? Eu sou de Olinda também, ó. A gente tem um cenário... A gente tem um cenário ótimo. Aí, ó. Não é? Tem gente até dizendo assim, cadê? Tem gente dizendo, nas suas coletivas eu vou te acompanhar como a do Homem da Meia-Noite. Bel ela é uma das seguidoras do Homem da Meia-Noite, uma das organizadoras lá do bloco, que, pronto, eu não vou dizer eu nunca, né? Mas o Homem da Meia-Noite é um bloco que trata as redes sociais com muito carinho. Muito, ao ponto, Camille também tá aí, ao ponto deles perceberem que você tá sozinho com o celular, e você tá ali no Homem da Meia-Noite, que é um bloco onde junta muita gente, né? É um calunga venerado. E aí, essas pessoas percebem que você tá ali trabalhando e fazem uma barreira lhe protegendo para você cobrir. E Bel é uma dessas pessoas, assim, que eu tenho um carinho. A gente vai fazendo muita amizade. A gente vai criando território, assim. Ô, Maíra, eu quero agradecer. Aí, eu faço isso até ao vivo também, reportagem. Por acreditar que assessoria é extremamente importante, sabe? Muito importante. Eu fui de assessoria, eu fui do Grande Recife, consórcio de transportes, e aí depois fui da Secretaria de Educação, mas da Gerência Regional de Ensino, não da Secretaria lá da VASE. E aí a gente sabe como é esse outro lado, né? O lado onde reconhecimento é pouquíssimo e trabalho é muito. E aí eu fiquei emocionada numa live. Você, Maíra, assessora de imprensa, obrigada pela pauta. Eu falei, meu Deus, já teve gente que publicou meu release, né, em matéria de capa, copiar e colar. De impresso, viu? Não tô falando nem online, impresso, manchete. Foi manchete, assim, do release da... Foi ótimo, né? Meu cliente adorou, graças a Deus. Mas ninguém sabe que é a gente, né? Aí eu fiquei emocionada quando você agradeceu. Na verdade, graças a Deus, hoje tá mudando mais... Isso, Samuel, a imprensa e a assessoria de imprensa, como todo mundo hoje está passando mais, né, por todas as áreas, por rede social, e a gente tá, uma hora a gente é assessor, uma hora a gente é repórter, outra hora a gente é tudo, né? Todas as áreas, então, graças a Deus, já está melhor isso, essa relação, né, de coleguismo e de parceria, né, que é bom e a gente precisa. Eu tive uma professora, Nathalie Queiroz, já ouviu falar dela? Não conheço. A Inata dizia isso também, que independente do local onde você estiver, você tem que ter esse respeito e essa empatia com o profissional. E aí eu sei como é ser assessor de imprensa, produzir um texto, de repente o repórter lá, estrelinha, bota o nome dele
Às vezes só acrescenta uma ou duas falas, muda sinônimos, que é horrível! Mas pelo menos que dê lá a notícia do cliente da gente, a gente já tá feliz, né? Pior é quando pega a pauta todinha, pega só as citações, mas não bota o crédito do cliente, né? O nome, a gente não acontece. Mas é assim mesmo. Nesse comportamento de texto, eu costumo pedir ao assessor para texto, né? Para vídeo, olha, uma coisa que eu pude perceber nessa avalanche toda de live foi que a gente não tinha tempo para pesquisar a vida de cada artista. E aí vocês foram extremamente importantes, sabe? Mandavam o release todo enxutinho, assim, todo bonitinho e tal. E aí, era impossível não te agradecer, Maíra, ali. Sério. Impossível. Porque, aí eu depois fiquei cobrando nas outras lives, né? Eu quero meu agradecimento, né? Eu botava coraçãozinho para ver se aparecia meu agradecimento. E aí você observa isso, assim, já na pauta de texto, eu observo que o material que o assessor manda, às vezes quando o assessor conversa e tal, é um material ponto inicial. Né? Ele manda ali, ele diz, quer conversar com fulano, conversar com ciclano. Eu prefiro parar, Maíra, e conversar mesmo com fulano, ligar para fulano, pegar. Quando a gente, eu digo aí, quando eu estou do outro lado também, né, como repórter, para as meninas que trabalham comigo também como repórter, às vezes eu digo, é ótimo, a assessoria de imprensa ajuda muito, graças a Deus, mas também cada pauta vai ficar diferente quando você puder apurar, né, fazer suas perguntas, né, confirmar a informação, né? que às vezes a pessoa erra também, sei lá, de repente eu posso te mandar um release com um serviço errado, com a data que está trocada, e aí o repórter tem que confirmar, né? Tem que fazer esse trabalho também, é bem importante. É a sua identidade, até para avaliar também como é o material, porque às vezes a gente sabe que para o assessor vender uma pauta, né, entregar uma pauta, às vezes ele, sei lá, a pauta é encontro de pets em Boa Viagem. Ele bota que é o encontro nacional de pets dentro de não sei aonde. Tá entendendo? Você, calma, deixa eu analisar. Não sei. Porque às vezes é uma pauta paga, né? Às vezes tem muitas empresas ali, pauta paga, e você pode levar um puxão de orelha por ser comercial a pauta. Tem que jornal, que eu sempre falo, né? Assessoria de imprensa, até tu trabalha com publicidade. Publicidade é outra ferramenta de comunicação muito importante, mas a assessoria de imprensa é diferente. A gente trabalha com foco na informação. A gente quer sugerir uma notícia, né? Então, é totalmente diferente. Mas a gente já está entrando em outra pauta. Até para os clientes, entenderem, né? A gente vai conversando, para poder entender. Se não for de interesse público e não tiver algum assunto interessante, né, não é notícia, né? A gente usa outra estratégia de comunicação. Então, a gente já vai estar terminando aqui nossa hora. Nem imaginei que a gente ia conversar só. 5 Mas minutos, é massa. 5 minutos. Maria, é muita coisa. Para tu não é nada 5 minutos, pelo que eu estou vendo. Mas obrigada, viu, Samuel? Depois que acabar tudo isso, ou até antes mesmo, a gente conversa aqui sobre outros temas. Agradeço muito de novo. Maíra, eu estava dizendo a Vanilda e ao pessoal que depois dessa pandemia eu vou marcar para te fazer um passeio saindo do Derby até umas cachoeiras que tem em São Benedito. E cada cachoeira linda. E aí eu já lhe convido já, viu? Convido você já para a gente fazer esse alê. Todo mundo só sonhando, né? A gente só faz sonhar agora na pandemia que vai passear, né? Mas tudo bem. Pelo menos a gente fica sonhando, né? Mantendo os sonhos vivos para ver se a gente consegue passar por isso. Então, tá bom, Samuel, eu vou lá, termine de falar, porque você está acostumada a terminar a pauta, né? É diferente isso para você, né? Muita positividade, viu? Muita energia positiva para você. Ser jornalista não é fácil. E a gente sabe que em qualquer lado, principalmente aqui em Pernambuco, a gente analisa que na faculdade a gente aprende que existe um mercado. E aí, quando a gente sai da faculdade, a gente vê que esse mercado é uma quitanda bem pequenininha lá na esquina. Então, eu quero desejar muita força, muita positividade, muita energia, viu? E que a gente é jornalista por amor mesmo. A gente ama o que a gente faz. E a gente não se vê fazendo outra coisa. E eu acho que até assim, tá todo mundo muito em outras áreas também, né? Durante essa pandemia, que perdeu o emprego, ou que, enfim, teve o valor reduzido. Talvez a hora de repensar, assim, que todas as áreas são difíceis, mas quando você faz o que você gosta, assim, a gente não ganha mais, né? Mas, pelo menos, é mais fácil de seguir em frente, né? Então, talvez que isso sirva também para analisar e não insistir tanto tempo fazendo algo que não goste, né? Eu sei que às vezes é pelo valor do dinheiro, mas tenta aí pensar que, enfim, dinheiro aí, sim, a gente não pode falar, né? Que não dá para ser ricão, assim, né? Não é fácil. Mas a gente tem que fazer o que a gente gosta, fica mais fácil de superar tudo isso, né? E outras coisas no meio do caminho, né, Samuel? É verdade.
Pronto, vou lá, Samuel, que aí daqui a pouco começa a nossa contagem regressiva. E obrigada de novo. Eu agradeço também a todo mundo que acompanhou aqui. Cabueta Cultural, ó, tá acompanhando também. Precisa seguir Cabueta, isso é muito bom. Eu vi lá, ele participou, não foi? De um dos programas. Foi a primeira laúça que eu entrevistei na minha vida. Olha aí, achei ótimo. Tchau, tchau. Tá bom, gente. Obrigada, tchau.